o Eduardo Cunha criou uma ideia de presidente da Câmara, que é uma figura que, digamos, ao mesmo tempo vai obedecer e tentar, digamos, satisfazer as vontades e, digamos, desejos dos deputados, sobretudo por dinheiro, por emendas, por influência. Mas que, por outro lado, vai ser uma figura que vai ter como se fosse uma agenda própria, vai ficar o tempo todo fustigando o governo, né? O Sérgio Moro fez um comentário absolutamente, né, para variar, demonstrando muita irresponsabilidade, porque uma pessoa que não quer aprovar no último dia todo o ministério do governo é uma pessoa irresponsável, na minha opinião. A argumentação dele não convenceu. Enfim, e por enquanto é só isso. E o Cid Gomes, que bom que ele está de volta, né? Ele ficou aí licenciado muito tempo, então é bom que ele está de volta, deu aí uma lambada histórica no Sérgio Moro. Então, Yara, seu comentário. Então, eu acho que é a disputa entre a política e a antipolítica, né? Porque ele vem... Não, e a ladainha dele? Que a gente tem que prestar deferência ao governo, é uma prerrogativa do governo organizar, né, a própria casa para poder fazer as entregas que ele prometeu. Mas eu voto contra porque eu acho que é muito. Eu adorei a fala do Cid, sabe? Porque foi educativo. Assim, o que você acha que tem que acabar? Você acha que tem que, por exemplo, a gente fala muito de enfrentamento ao trabalho escravo, Miguel, e você sabe que é uma área que eu acompanho muito, porque a moda ela é muito suscetível a essa tragédia, e um dos fatores que aumentou os casos de trabalho análogo à escravidão foi o fim do Ministério. Porque você desestruturou todo um órgão que é muito combativo, né, dos procuradores do trabalho, que ficaram sob o guarda-chuva do Guedes. Ou seja, você é um ministério que deveria defender o trabalhador, a classe trabalhadora, sob a tutela do cara que vai defender o capital. Não tem o menor sentido. E eu gostei muito da fala do Cid, porque ela é educativa. Não é só gasto, é símbolo, né? Você tem o Ministério das Mulheres, da Cultura, dos povos indígenas. Você dar um status político, e política a gente sabe que é também o que se mostra, né, Miguel? É o jeito que aparece, Ivan, Jorge. Eu achei muito bom. Legal, deixa eu passar para o Jorge, para ele fazer o comentário dele, mas no caso eu vou pedir um comentário mais geral, porque ele não sei se ele pegou o vídeo aí do Sérgio Moro e do Cid Gomes, né? Foi aprovado hoje, Jorge, você acompanhou, né? A MP dos Ministérios foi aprovado na Câmara dos Deputados, houve um jogo meio duro aí entre governo e Câmara, e o Arthur Lira no final jogou duro, mas no final deu tudo certo, assim, entre aspas, né? Entre mortos e feridos, foi aprovado na Câmara e no Senado. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu acho que essa disputa, né, ela é, digamos, o capítulo de uma história mais longa de mudança do papel da Câmara em relação à política brasileira, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, assim, né? Que o Arthur Lira, ao mesmo tempo que ele é uma figura que tem a sua própria agenda política, que tem as suas perspectivas a curto prazo, ele está surfando e desenvolvendo um papel que começou a ser esboçado lá atrás com o Eduardo Cunha, né? Que é um papel que vai reivindicar uma certa, digamos, autonomia da Câmara, não apenas em relação ao Executivo, mas, por vezes, uma autonomia da Câmara em relação ao próprio debate público, né? É meio maluco isso, mas a Câmara passou a se organizar. Eu estou falando da Câmara propriamente, porque eu acho que isso acaba sendo mais particular do que no Senado, né? O Senado, claro que é uma casa com suas, parlamentar com suas especificidades, mas eu acho que a Câmara virou o centro disso muito pela prerrogativa que o presidente da Câmara tem de abrir o processo de impeachment, né? Mas não só por isso. Então, o Eduardo Cunha criou uma ideia de presidente da Câmara, que é uma figura que, digamos, ao mesmo tempo vai obedecer e tentar, digamos, satisfazer as vontades e, digamos, desejos dos deputados, sobretudo por dinheiro, por emendas, por influência.
mas que, por outro lado, vai ser uma figura que vai ter como se fosse uma agenda própria, vai ficar o tempo todo fustigando o governo, né? Nos governos anteriores, a gente teve formas distintas de lidar com isso, né? No governo Temer, o Temer era um pouco a figura que buscava ser o representante desse novo movimento no governo, tentava colar, tentava colocar isso. O Bolsonaro fez uma tentativa de ignorar o Congresso completamente e depois acabou sendo derrotado e tendo que ceder, não é isso? E no caso do governo Lula, eu acho que tem particularidades que tornam a situação, por um lado, mais difícil e, por outro lado, dão um certo horizonte para a gente. O que é mais difícil é que, distintamente dos casos do Temer e do Bolsonaro, no ponto, o Lula destoa politicamente do que digamos, um novo centro, entre muitas aspas, do Congresso, centro como digamos, ponto médio, mas que não é um centro que é o centro, é um centro que está muito à direita. Isso quer dizer, o que acontece é que o Congresso Nacional normalizou uma série de visões de mundo que, em qualquer meridiano, em qualquer lugar do mundo, são visões de mundo de ultradireita, de extrema-direita. Então, um governo da esquerda enfrenta dificuldades enormes, porque parece, por vezes, uma certa cobertura da mídia trata como se isso fosse só busca por dinheiro, por emenda. Não é uma perspectiva também de visões de mundo, de projeto político, não é isso? O Lira não é apenas alguém que quer ganhar uns carguinhos. O Lira é alguém que tem uma agenda à direita que sai à extrema-direita e quer impor essa agenda para o governo. Então, é um debate que parece que você vai satisfazer o Lira dando aqui e ali. Se você ceder muito, isso quer dizer, se o governo ceder completamente, ceder nas emendas, a verdade é que o governo vai, em certo momento, parar de governar. E vai cair numa questão semelhante ao que foi o segundo mandato da Dilma, em que houve uma série de tentativas de compor que acabaram mais enfraquecendo o governo e vendendo a ideia de um governo fraco do que, digamos, conseguindo criar um novo equilíbrio. Agora, por outro lado, é evidente que o governo não pode comprar uma guerra aberta, né? Porque a guerra aberta só interessa para um personagem menor como Lira. Então, eu estou fazendo esse cenário muito grande porque eu acho que não dá para entender essa disputa em torno do MP, que é uma, assim, historicamente, por mais que, claro, está lá na Constituição, que tudo que aumenta a despesa tem que ter apoio do Congresso, historicamente existe um apoio, um acordo tácito na política, que reorganização do governo, do executivo, é algo que a Câmara não se opõe, não é isso? Vamos deixar de lado o juridicismo e o formalismo. Historicamente, existe isso, porque é algo fundamental para o governo governar. É algo fundamental para o executivo fazer valer o mandato que ele ganhou das urnas. O que o Lira está fazendo, por mais que você possa debater se é legal, e eu acho que numa leitura muito formalista da lei é possível entender que ele pode fazer isso, mas é algo que ajuda a destruir algo que começou lá atrás, que é um certo acordo mínimo, uma certa legitimidade mínima em relação ao pacto político. Então, é algo grave demais, né? E aí, quando você fala, chegando para o específico, na postura do Moro, não surpreende, né? Porque o Moro é alguém que surgiu como ator político nessa linha, né? Na linha de, digamos, destruir o que resta de um pacto democrático entre nós, né?